Vamos orar todos juntos. Meu Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. O Senhor Deus teve misericórdia de nós, que vivíamos longe do Senhor Deus no meio do pecado. O Senhor Jesus se encarregou de todo o pecado e o castigo que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso do Senhor Jesus que foi derramado, nós fomos salvos, sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos. Recebemos a esperança gloriosa de entrarmos no seu reino. Senhor, agradecemos por essa imensa graça. Nesse presente momento, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a sua palavra. Estamos aprendendo a sua palavra. E agradecemos por toda essa graça que tem nos permitido. Nós acreditamos também que o Senhor esteja no meio de nós, com cada um. Que o Senhor Deus possa sustentar através da mão de graça. Que o Senhor Deus possa permitir maior graça e palavra e o poder do Espírito Santo para que nós possamos ser aperfeiçoados. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos nossos irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam, que o Senhor possa preenchê-los através da palavra, da graça, para que possam evidenciar a sua palavra, para que muitos espíritos possam ser conduzidos para diante do Senhor. Que o Senhor Deus permita para que toda a sua vontade possa ser cumprida. Se ainda houver algum espírito que não tenha recebido a salvação, que o Senhor possa abrir o seu coração. Que o Senhor permita para que possam compreender a graça, para que todos possam chegar ao caminho da verdade. Todos os irmãos e irmãs que estão pregando a sua palavra, que o Senhor possa preenchê-los através do seu Espírito Santo, para que eles possam evidenciar a sua palavra de forma correta, para que o trabalho da evangelização possa ocorrer em todos os momentos. Aqueles que estiverem no meio da doença, aqueles que estiverem no meio da fraqueza, o Senhor Deus possa sustentar através da mão de graça, possa estar junto deles. O Senhor possa fortalecê-los. O Senhor permita a oportunidade para que possam viver diante do Senhor Deus. E nós possamos viver esperando somente pelo Senhor. Nós todos que estávamos aguardando pelo Senhor. O Senhor, quando retornar em glória, que nós possamos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha, sem algo repreensível, para que possamos estar diante do Senhor Deus de forma orgulhosa, assim possamos ser sustentados diante do Senhor Deus. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer, que o Senhor Deus possa nos permitir a sua palavra, que através da sua palavra do Espírito Santo possa nos renovar em espírito e em coração. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora teremos o louvor.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 4, eu irei ler. Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 4, eu irei ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então vamos ler até aqui. Então, pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre o vivo e o morto. Então, são diversas palavras da Bíblia que estão sendo pregadas. Então, quando nós falamos de vivo e morto, não é a questão carnal, mas a questão espiritual. O espírito que estava morto, ser salvo. Isso quer dizer que pelo poder do Senhor Deus, pela sua graça, o homem é vivificado. Então, uma pessoa que recebeu a vida, recebeu a salvação, nós chamamos de vivo. Então, uma pessoa que está morto em espírito, em pecados e delitos, ele é considerado morto. Então, é por isso que nós que recebemos a salvação, temos esse discernimento de vivo e morto. São totalmente diferentes. Então, um morto não tem esperanças, ele não sabe em qual situação ele se encontra. Já o vivo tem esperança. E para viver, ele possui objetivos. E é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, comparada a uma pessoa que não recebeu a salvação ainda, nós podemos ver que existe um discernimento que uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver adequadamente como um filho de Deus que recebeu a salvação. E é por isso, como é a vida do morto, como é a vida de um vivo, assim como a luz e as trevas são diferentes, assim como a verdade e a mentira são diferentes, como o céu e o inferno são diferentes, existe uma diferença exata, é por isso que não podem ser parecidos. Uma pessoa que recebeu a salvação, uma pessoa que nasceu de novo. Então nós também queremos aprender sobre o pecado. Porque uma pessoa viva, um cristão que recebeu a salvação, ele não pode viver no meio do pecado como as pessoas que não receberam a salvação. Então, o filho de Deus não pode viver como filho do diabo. Uma pessoa que vai para o céu não pode viver como uma pessoa que vai para o inferno. Por isso que cristãos que receberam a salvação, como devem viver? É um ponto muito importante a se pensar. Então, a evidência de um vivo e um morto é totalmente diferente na Bíblia.
É por isso que Romanos, capítulo 6, versículo 1 já disse também. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, que a graça abunde, se nós olharmos para esta palavra, então, se nós olharmos no capítulo 5, no último versículo, versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós olharmos essa palavra é uma palavra um pouco complexa de entender. Mas primeiro o Senhor Deus, ele permitiu a sua lei para o mundo. Isso quer dizer que o Senhor Deus, ele permitiu a lei para os pecadores. Por quê? Para que possam saber o que é o pecado. A palavra que repreende o pecado é a lei. Então, no mundo nós temos muitas leis. A lei não foi criada para as pessoas boas. A lei foi criada para os infratores, para os pecadores, para que ele possa saber o que é de errado, para que ele possa saber qual é o resultado. Então, isso é a lei. Então, se nós olharmos a lei, o que representa são os 10 mandamentos. Se nós olharmos os 10 mandamentos, o Senhor ele repreende exatamente o que seria o pecado. O Senhor Deus ele tem permitido a lei para os homens. Então, não é para que eles pequem mais, não é para que eles vivam no meio do pecado, mas é para que possam saber realmente quão grande é o pecado. Então, se não houver lei, não tem como saber que pecado é pecado. É por isso que nós, quando refletimos a nós mesmos na lei do Senhor Deus, descobrimos quão grandes pecadores nós somos diante do Senhor Deus. E é por isso que, quando nós estamos na frente dos 10 mandamentos, nós estamos refletindo a nós mesmos, podemos perceber que não cumprimos nada de forma correta. É por isso que em Romanos, capítulo 3, versículo 19 em diante, então a lei é para que possa chegar ao entendimento do pecado. Então, se não tiver espelho, você não consegue ver o seu rosto. Se não tiver espelho, você não sabe o que está sujo no seu rosto. Da mesma maneira, através do espelho, você pode saber o que está sujo, você pode ver o que está no seu rosto, você pode descobrir o que está errado. Então, é por isso que a lei é uma maneira de você refletir a si mesmo diante do Senhor Deus. E é por isso que Romanos, capítulo 7, versículo 12 em diante. Então, a lei é justa, assim como Deus é justo. É por isso que o Senhor Deus ele tem permitido a lei, é para que possam viver de forma correta, pura diante do Senhor Deus. Mas o homem nasceu como um pecador neste mundo. O homem, ele vive com essa concupiscência do pecado. Ele vive comendo e bebendo do pecado. Então, como é que esse pecador, ele pode se tornar justo, ele pode viver de forma correta, boa diante do Senhor Deus? Nós podemos dizer que isso é impossível. Da mesma maneira como a árvore ruim não tem como dar bons frutos, o homem, quando ele nasce como uma árvore ruim. Então é impossível. Ou a árvore de maçã vai dar maçã e a árvore de uva vai dar uva. Então, da mesma maneira, realmente, é dessa maneira, é impossível ser mudado. Mas então por que o Senhor Deus ele permitiu a lei? O Senhor Deus ele não permitiu a lei para que ele cumprisse a lei para que pudesse ir para o céu, mas sim para que pudesse compreender o pecado. Então, o Senhor Deus ele não quer levar o pecador para a perdição. O Senhor Deus ele quer salvar o pecador. Esse é o objetivo de Deus. Então, para que você possa receber a salvação, você precisa saber quão grande pecador você é. Então, quando você vai para o hospital, o médico não vem simplesmente te cura da sua doença. Primeiro, ele precisa diagnosticá-lo. Precisa diagnosticar que você tem alguma doença.
O paciente precisa admitir que tem o pecado. Quando existe essa colaboração, o médico ele pode curar esse enfermo. Da mesma maneira, o Senhor Deus ele quer curar uma pessoa, mas realmente essa pessoa ele precisa saber quão grande pecador ele é. Precisa saber que ele tem um juízo que o aguarda. Isso é lei. Então, é por isso que não existe ninguém, a pessoa, que possa se dizer que é justa diante do Senhor Deus. É por isso que a lei dá o entendimento da verdade. Então, é por isso que após recebermos a salvação, então nós somos libertos do pecado. Então, nós somos libertos do domínio do pecado. Nós somos libertos da lei. Então, se eu sou liberto da lei, isso não quer dizer que eu não preciso mais cumprir a lei. Isso quer dizer que a lei estava ali para nos levar para a perdição, quer dizer que nós somos libertos da perdição. Quer dizer que um pecador, ele passa de pecador para justo. Quer dizer que uma pessoa que merecia ir para o inferno, agora pode ir para o céu. Então, uma pessoa que merecia ir para o inferno, agora se tornou um povo de Deus, que vai para o céu. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, agora não vive pela lei, ele vive pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. É por isso que você ser liberto da lei, já que você foi liberto da lei, nós podemos dizer que agora estamos abaixo da graça. Então, realmente, quem está abaixo da lei, existe o castigo, existe o juízo. Mas nós não estamos abaixo da lei, nós estamos abaixo da graça. É por isso que, para que a graça possa mudar, nós vamos continuar no meio do pecado? Não. Porque antes, onde havia o pecado, havia a maior graça do Senhor Deus. Porque as pessoas precisavam compreender de que eram pecadoras. Então, onde há muito pecado, existe uma graça do Senhor Deus que se abunda. Aparece uma palavra assim na palavra. Mas após recebermos a salvação, para recebermos uma graça maior, então nós vamos pecar? Não, isso seria uma palavra realmente contraditória, certo? Então, mas da mesma maneira, se nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele está dizendo, realmente isso não é possível. Então, porque antes de recebermos a salvação, realmente qualquer pessoa pode receber o perdão dos pecados e receber a salvação. Mas nós todos, não é porque que vamos receber o perdão dos pecados diante do Senhor Deus que vamos continuar pecando. Isso é impossível. Mas muitos cristãos que receberam a salvação, já que receberam o perdão dos pecados, já que não estão abaixo da lei, abaixo do castigo, já que receberam o perdão eterno, eles começam a pensar: quer dizer que eu posso pecar um pouco. Então, já que nós temos essa concupiscência do pecado, muitas pessoas começam a falar: então nós podemos deixar de pecar. Então, já que o Senhor, Ele realmente nos perdoa sempre, Ele nos permite essa graça, tem algumas pessoas que começam a pensar: então quer dizer que eu posso pecar. Então, haviam pessoas assim também nas igrejas iniciais. É por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que uma pessoa que recebeu a salvação, que está agora na graça do Senhor, não quer dizer que ele pode continuar pecando. Ele está questionando esse fato. Então, se nós olharmos a palavra de João, capítulo 8, versículo 3, uma mulher flagrada em adultério, foi capturada e levada diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus viu os judeus que questionaram, dizendo: mestre, quando uma mulher adultera, precisa morrer apedrejada? Assim diz a lei. E eles questionaram o Senhor Jesus para testar. Então eles capturaram essa mulher e eles pensaram que eles tinham essa autoridade de matar esta mulher. Eles disseram: se nós olharmos no Antigo Testamento, quem descumpre a lei do Senhor Deus? Aquele que vai contra essa vontade do Senhor Deus. Então, uma pessoa que também
realmente desobedece aos pais, uma pessoa que então, tem palavras bem fortes assim na Bíblia falando para apedrejar e matar. Então cada um estava com a pedra na mão e estavam esperando somente o Senhor Jesus dizer uma coisa para apedrejarem a mulher. Então, caso o Senhor Jesus dissesse, conforme a lei, podem matar apedrejando, então eles teriam apedrejado e matado a mulher. Então ali não acabaria com aquele problema. E também, naquele tempo, eles estavam sob a autoridade de Roma. Então, se o juiz, se não fosse determinado pela lei de Roma que precisava ser morto, eles não poderiam matar. Eu não sei se pela lei, realmente eles não teriam problema diante do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus ia ser capturado por descumprir a lei de Roma. Se ele dissesse para não matar, o Senhor Jesus, ele seria o quê? Estaria contradizendo a lei de Moisés. Então eles estão tentando de todas as maneiras possíveis para capturar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus viu o coração arrogante deles e disse, realmente, quem não tem pecado, atirai a primeira pedra. E o Senhor Jesus começou a escrever umas palavras no chão. Então, na Bíblia não aparece quais foram as palavras escritas pelo Senhor Jesus, mas nós podemos ver, quando nós fomos para o céu, podemos pensar no que o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus deve ter escrito, realmente, quem só de pensar já adulterou, não é? Assim como a palavra de Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus pode ter escrito na Bíblia. Então, mesmo que vocês não tenham adulterado, só de quem cobiçou, cobiçar já adulterou. Realmente quem odiou já praticou homicídio. O Senhor ele está dizendo que eles são aqueles que descumpriram essa lei do Senhor. Quer dizer que o Senhor escreveu isto dentro da consciência deles. E também o Senhor Jesus disse, realmente, quem não tem pecado, atirai a primeira pedra. Para que eles possam ser pesados sobre a consciência deles. É por isso que todos eles simplesmente largaram as pedras. Começando do mais idoso para os mais jovens. Por que os mais velhos, eles largaram a seta? Porque eles pecaram mais. E eles têm muita experiência. E o que é experiência no mundo? É a experiência de você ter pecado muito. Então, todo mundo realmente foi embora, não tinha mais ninguém ali. E a mulher estava preparando para morrer, pensando em ser apedrejada, mas ela ouviu o som das pedras caindo. Então, ficou tudo em silêncio, não sabia mais o que estava acontecendo ali. E o Senhor Jesus disse, mulher, há alguém que te condene? Abri os olhos, não tinha mais ninguém. Eu disse, Senhor, não há ninguém. Então, quem não tem pecado é o Senhor Jesus? Então, o Senhor Jesus vai dizer, já que eu não tenho pecado, eu posso te matar. Então, o Senhor Jesus dizer, feche os olhos. Então, o único que pode julgar o pecador é o Senhor. O Senhor é aquele que cumpriu toda a lei. Nele não há pecado. Então, esse Senhor que não tem pecado, ele veio acabar com os pecados. Então, o Senhor está dizendo, realmente eu também tão pouco te condeno. Vai, não peques mais. O Senhor não está dizendo que é para fugir do pecado, mas o Senhor está dizendo que essa maldição do pecado caiu sobre ele. É por isso que ela não merece mais receber. Quer dizer, que ela não precisa mais receber. Então, se nós olharmos, o Senhor Jesus morreu pelos pecadores, morreu pelos dois malfeitores ao seu lado, na cruz também. Podemos ver que o Senhor Jesus, ele tem a autoridade de perdoar os pecados. Quer dizer que através do Senhor Jesus, que recebeu todo o castigo do pecado, ele tem a autoridade de perdoar os pecados. É por isso que ele está dizendo, nem eu tampouco te condeno. É por isso que a libertou do pecado. E está dizendo para ela, vai e não peques mais. Então você quase morreu, você quase foi para o inferno. Então, eu ter te perdoado, não te perdoei para que peques, mas sim para que não peques mais.
Como na palavra de João capítulo 8, versículo 11, o Senhor Jesus já disse essa palavra. Antigamente, não importa se você já pecou alguma coisa ou não. Então, são as palavras que o Senhor está dizendo. Realmente, mesmo que você tenha pecado no passado, todo o seu pecado, todo o castigo, a maldição do pecado, eu já recebi por você. Por isso que não precisa mais pecar. Então, já que um justo, ele dizerá, eu sou salvo, então eu posso pecar, e pouquinho de pouquinho, recebi o perdão eterno, e agora eu posso pecar, porque eu não vou ser castigado. Já que estou liberto do pecado. Então, com esse tipo de coração, se ele continuar pecando, pense que isso não é adequado. Então, por que o Senhor ele salvou? Para que não peque. Então, para que possa participar da graça de Deus. Para que possa entrar nessa glória do reino eterno de Deus. Então, para que não somente peques, para não pecar mais, mas para obedecer à palavra de Deus, para que possa viver para a glória de Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação, quer dizer que está tudo bem ele pecar? Não. Nós podemos dizer que essa é uma enganação que o diabo está permitindo. É por isso que realmente é impossível. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então, foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então, nós temos sido salvos, mas com o sangue precioso de Cristo. Então, isso é o resgate, quer dizer que essa é a redenção. Quer dizer que dessas obras malignas que nós tínhamos, quer dizer que desde a corrupção que nós tínhamos, todo esse pecado que estava em nós. Então, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele já disse que realmente o mais perverso e enganoso é o coração do homem do que todas as coisas. Então, o Senhor Deus ele criou todas as coisas deste mundo e depois o homem conforme a sua imagem. Então, dentre as criações do Senhor Deus, o homem é o único ser que foi criado conforme a imagem de Deus. Receber o amor de Deus, receber a vida de Deus, receber essa graça de Deus para viver a eternidade. O Senhor Deus, ele criou o homem conforme a sua imagem para que pudesse viver como ele. Então, mas Adão pecou, se corrompeu. E podemos dizer que esse é o pecado que o diabo implantou dentro dos homens. Então, da mesma maneira, realmente os homens eles foram se preenchendo do pecado completamente. Então, parece que o homem ele é bom, está tranquilo diante do Senhor Deus, mas ele é o mais corrupto possível. Então, dentre os cheiros podres que existem, o cheiro realmente mais fedorento que há, nós podemos dizer que é o do cadáver do homem. Então, realmente, o homem pode cheirar esse cheiro, esse odor, mas o Senhor Deus não consegue. Mas o que que o Senhor ele faz? Ele verifica o homem que está cheio do pecado e perverso que é o coração do homem. Quem o saberá? Quem o dirá? Então, o Senhor que prova os rins, que prova os que vê os corações. Realmente ele consegue ver todos os pecados que estamos dentro de nós. Ele há de retribuir por completo. Então, o Senhor é um Senhor santo. O Senhor é um Senhor totalmente limpo. É por isso que ele odeia o pecado. Então, nós temos sido salvos. É para que nós pudéssemos participar dessa graça de Deus. Mas é por isso que o pecado que o homem comete
Então não é simplesmente os pecados realmente que ele herdou dos seus ancestrais, mas podemos dizer que um corpo morto, um cadáver, estar com o odor fedendo, está apodrecendo. Da mesma maneira, este é o pecado diante do Senhor Deus. Então nós não conseguimos sentir o cheiro da salvação ou do pecado, mas o Senhor Deus, ele odeia o pecado e fede como um cadáver, o odor. É por isso que os cristãos, realmente eles precisam temer e odiar o pecado mais do que o veneno da víbora. Não podem pensar que isso é algo simples. Não é só pensar, eu posso cuidar dessa víbora, dessa serpente venenosa. Não, não é assim. Então, é por isso que após receber a salvação, o Senhor, ele julga, cuida do pecado de forma severa. E agora vamos ver 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8 a 10. É capítulo 3, versículo 8 a 10. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, se nós olharmos aqui em 1 João, é uma palavra que o Senhor Deus ele permite para os salvos. É por isso que quem peca é do diabo. O diabo, ele peca desde o princípio. O pecado vem do diabo. Como em Isaías capítulo 14, versículo 12, havia Lúcifer, realmente um dos líderes de todos os anjos. E ele comandava um terço de todos os anjos no céu. E ele tinha essa arrogância dentro dele de querer se tornar como Deus. É por isso que ele, realmente sendo a estrela da manhã, nós podemos ver em King James Version, na Bíblia de King James, nós podemos ver que chama como Lúcifer o nome dele. Porque ele foi expulso dos céus. Então o Senhor disse que já tem o posto ao extremo norte. Então quer dizer que ele estava realmente querendo se tornar como o Senhor Deus. Então, mas, realmente tu caístes realmente nas profundezas do abismo. Então, todos os anjos que traíram junto com Lúcifer, o Senhor Deus, realmente tiveram um inferno preparado por eles. É por isso que o Senhor Deus já disse que o inferno é a terra preparada para eles. É por isso que os amaldiçoados são aqueles que realmente se corromperam, que é Lúcifer e seus anjos. Quer dizer, existe o fogo eterno que o Senhor Deus ele preparou para o diabo e seus anjos. O Senhor Deus ele preparou realmente o inferno para o diabo, mas não simplesmente pôs ali. O Senhor Deus o deixa à solta. Por que ele está à solta? Porque que o Senhor Deus permitiu o reino de Deus para permitir a glória para os homens. E os anjos foram criados para a servidão. Então existe uma diferença. E em Salmo 103, versículo 20 também o Senhor já disse. O Senhor ele permitiu o seu poder para os anjos.
para que possam fazer o trabalho do Senhor Deus. E o Senhor já disse, realmente abençoado seja Deus e seus anjos, nossa excelência, força, os quais realmente praticam esse poder do Senhor Deus, e têm essa palavra do Senhor, e eles também levam a voz da palavra de Deus. Então, os anjos não têm como se tornarem em filhos de Deus. Os anjos não têm como se tornarem em noiva de Cristo. Os anjos somente são servos que fazem o trabalho de Deus. Um anjo jamais tem como se tornar como Deus. Então, existem vários servos diante do rei, mas nenhum servo pode sentar ao lado do rei. Então, uma pessoa que senta ao lado do rei, nós podemos dizer que é a rainha, aquela que é a mais amada. É por isso que o objetivo do Senhor Deus é ele ter criado o homem é para permitir o seu local glorioso. Mas o Senhor Deus não simplesmente cria, tem o seu trono glorioso, é realmente tão glorioso naquele local. Mas para que você possa entrar, você pode obter realmente esse direito de ir para esse local glorioso. Então, qual é esse direito? Então, primeiro você precisa vencer do teste do diabo que tentou ser como Deus, que se corrompeu. Então, da mesma maneira, os filhos do Senhor Deus que vão para o céu, as noivas de Cristo, realmente elas são testadas, quer dizer que o Senhor Deus deixa o diabo à solta como um instrumento de teste. Então, o Senhor Deus que controla sobre o diabo também. Então, se não houver o diabo, também não tem como acontecer o trabalho de Deus. Se nós pensávamos assim, é algo estranho, não é? Mas em Gênesis capítulo 1, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas. Quando o Senhor, ele criou realmente a divisão dos céus e da terra, o Senhor já disse que ele não disse que ele gostou, ele se agradou. Mas por fim, no último dia, ele disse que ele se agradou. Mas por que ele disse que realmente naquele momento ele disse que realmente viu que era boa? Não foi isso. Então, o Senhor Deus, ele não se agradou. Por que o Senhor Deus, ele não se agradou? Então, o Senhor Deus, quando ele criou os céus, Efésios capítulo 2, versículo 2, nós podemos ver que o diabo, que realmente ele estava comandando todos os outros anjos. Ao ver do Senhor Deus, não tinha como ser bem visto. Então, ao ver dos homens, não é possível enxergar, mas o diabo ele está no jardim do Éden. Ele está querendo ser como Deus, e ele foi expulso. E já que o Senhor Deus ele quer permitir esse trono para os homens, realmente como que o diabo ele deve ter ficado tão realmente bravo dentro de si? Ele queria criar essa inimizade dos homens com Deus, para que eles desobedecessem a Deus, para que tivessem um coração arrogante. Porque quando você é arrogante, você não obedece. Você tem o coração de ir contra o Senhor Deus. É por isso que em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor Deus ele criou Adão, o Senhor Deus disse para ele subjugar todas as coisas. O Senhor Deus ele permitiu o poder para governar sobre todas as coisas do Éden. E também o Senhor disse pode comer de todos os frutos do jardim do Éden, mas não deve comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. No jardim do Éden havia o fruto da vida, a árvore da vida e o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se você comer do fruto da vida, você tem a vida eterna. Se você come do fruto do conhecimento do bem e do mal, você tem a morte. Então precisa passar por esse teste de não comer desse fruto para que possa ter a vida eterna. Então antes de você ter essa vida eterna, você precisa comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Quem é que deseja que você faça isso? O diabo. O diabo quer que você coma. Então, é por isso que o diabo, nós podemos dizer que o teste. Qual o teste? O teste da árvore do conhecimento do bem e do mal. Realmente,
Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrereis. Algumas pessoas que estudam a Bíblia pela primeira vez falam: ah, o Senhor Deus ele colocou tantos frutos, tantas árvores, mas por que ele está dizendo para morrer? Ah, se ele disse que era para morrer, por que ele criou então para que o homem comesse? Coloca cheio de coisa gostosa na geladeira e depois diz para todos os filhos: filhos, venham cá. Traz todos os filhos, abre a porta da geladeira. Podem comer tudo, tá bom? Mas só não pode comer isso. E no dia em que dela comeres, certamente morre. Depois fecha a porta. O que os filhos eles mais vão querer comer? Eles vão falar: nossa, papai e mamãe não querem comer isso aqui sozinha, por isso que eles falaram para nós não comermos. Antigamente os adultos diziam assim. Então, se você comer isso, você vai acabar quebrando o prato. Então ele está dizendo para não comer aquilo, não é? Então, isso é somente para que os adultos queiram comer? Então, mas de qualquer forma. Então, quando nós olhamos nos 10 mandamentos, somente tem duas leis para fazer diante do Senhor Deus, duas coisas para fazerem e 8 coisas para não fazerem. Mas tudo são leis da mesma maneira diante do Senhor Deus. No Jardim do Éden só tinha uma lei, dizendo para não comer. Não comer. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, não é porque tem veneno ali dentro. O diabo estava ali observando e ele viu que Adão não estava ali. Então o Senhor Deus sabe. E ele, para testar o que ele precisa fazer. Ele precisa ter um teste, precisa ter um tema da prova. Vamos pensar. Realmente todos os estudantes estão ali sentados, esperando a prova. Você simplesmente falar para eles: ah, pode fazer uma boa prova. Pronto. E é isso? Não, precisa ter uma pergunta, precisa ter um problema para responder. No Jardim do Éden, o primeiro teste que o Senhor Deus permitiu para os homens é para que não comam. É um teste muito simples. No dia em que dela comeres, certamente morrereis. O que isso quer dizer? A mãe disse: ah, pode comer tudo que está ali na geladeira, mas só não pode comer isso, você vai morrer, hein? Depois o filho fica escondido e vai observando a mãe. E ele vai, fica olhando, ele fala: ah, acho que eu quero ir lá comer. Ele fica olhando e a mãe é ali atrás olhando. Então ele pensa que o que a mãe disse é mentira. Ele fica quase morrendo. E ele percebe: nossa, eu quase morri. Claro que isso não pode, você vai morrer. Então por que você vai deixar um veneno na geladeira? Não pode, não é? Precisa esconder para que o filho não coma. Então, mas se a mãe ela tem esse talento de salvar o filho mesmo que o filho está para morrer, ela pode testar, não é? Então ele precisa verificar realmente, será que a mãe realmente ele vai obedecer a palavra da mãe? E a mãe coloca esse veneno e depois quando o filho está morrendo coloca o antídoto na boca dele. E a mãe depois questiona: e aí, o que você achou? Ele falou: nossa mãe, quase morri. Eu nunca mais vou fazer isso. Claro. Tá, agora ele aprendeu que se ele desobedecer a palavra da mãe, ele morre. Da mesma maneira, realmente, na palavra do Senhor Deus, qual seja a ocasião, você precisa crer. Mas diante do homem não tem como fazer um teste desses. O homem não tem o poder de salvar. Mas o Senhor Deus, ele tem o poder de salvar o homem, mesmo que ele faça isso. É por isso que realmente precisamos verificar
Ah, será que é verdade ou é mentira? E o diabo foi e testou, dizendo: Ah, agora é a oportunidade, eu vou testar agora. Só quer dizer que o Senhor Deus abriu o caminho para que o diabo testasse. E agora o diabo vai e testa, fala: Nossa, pode comer, vai ser gostoso, você vai se tornar como Deus. Então, o homem ter sido criado com o Senhor Deus é para que pudesse ser como Deus. Mas, realmente, o homem faz de tudo para ser realmente poderoso, ter fama, ter riquezas. Então, o Senhor Deus ele criou o homem para ser como Deus. Ele não consegue se satisfazer com as coisas deste mundo. Ele só se satisfaz quando ele se torna como Deus. Quer dizer que para receber o amor do Senhor Deus, precisa ter essa certeza de ir para o céu viver eternamente com o Senhor Deus. Então, sem receber essa verdade, sem receber essa certeza, não tem a satisfação eterna. É por isso que as pessoas do mundo realmente se tornam ricas, juntam muitas riquezas neste mundo, acham que vão se satisfazer. Bom, em Lucas capítulo 12, o Senhor já disse para vencer todas as cobiças deste mundo. Então, porque realmente o homem não está nesse dinheiro ou na detenção de bens que ele tem neste mundo. É por isso que precisa vencer todos esses desejos carnais. Então, o objetivo do homem não é vir para ganhar dinheiro. Então, tem pessoas pobres. Como pobres vivem querendo buscar riquezas? Os ricos, eles vivem continuamente querendo ajuntar riquezas. Então, mesmo que você tenha de tudo, mesmo que você ache que vai absorver o mundo todo, os homens, eles não se cansam. Então, nós podemos ver Salomão, ele tinha todas as riquezas, todas as coisas boas, ele tinha todos os reis que vinham na sua frente. Salomão, ele tinha realmente milhares de mulheres. Ele vivia numa casa de ouro. Ele tinha um exército gigantesco. Ele já provou de tudo. Mas ele disse o quê? Vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Então, quando é vaidade, nós podemos dizer que é nothing. Quer dizer que é nada. Então, mesmo que os seus olhos vejam, mesmo que os ouvidos ouçam, realmente não te contenta. Quer dizer que realmente mesmo que ouçamos sons bonitos, realmente todas as coisas carnais, mesmo que você prove, você faça de tudo, não tem como te satisfazer. E assim em Eclesiastes também. Nós podemos ver que o Senhor Deus ele criou todas as coisas de forma realmente incrível, mas realmente as pessoas elas olham para as coisas deste mundo de forma carnal, buscam as coisas desse mundo, desejam as coisas do mundo, mas nosso espírito deseja as coisas dos céus, deseja realmente as coisas eternas, busca a esperança de viver eternamente nos céus, porque assim, enquanto nós não tivermos essa certeza, não podemos viver eternamente. Então, mas as pessoas na carne pensam, ai, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou comer bem? Eles brigam realmente para ver quem consegue ser o mais forte, igual os animais. Então, mas o homem não veio para buscar as coisas deste mundo. Ele veio buscar as coisas eternas. Quer dizer que se ele não tiver a esperança eterna de entrar no reino do Senhor, de certeza, não tem como entrar no reino de Deus. Ele precisa descobrir isso rapidamente, porque senão ele não consegue descobrir até a morte. É por isso que Steve Jobs também, por exemplo, ele tinha um enorme sucesso. Ele fez todas as coisas que um homem poderia ter neste mundo. Ele viu o fim do sucesso neste mundo. Realmente, num tanto que ele teve tudo neste mundo. Mas ele disse, eu vivi como um burro. O que isso quer dizer? Que a vida dele foi em vão. Então, ele confessou diante de todos. Então, o que você vai fazer nessas horas? Então, Adão, ele foi derrubado no primeiro teste do diabo. Então, ele ouviu dizer, se você comer disso, você vai se tornar como Deus. Então, o Senhor Deus, ele exalta o homem quando ele obedece.
A desobediência é a arrogância. O Senhor Deus é manso e humilde de coração. O Senhor diz, toma o meu jugo e segue-me. É por isso que em Filipenses, capítulo 2, realmente nós podemos ver que tenha esse mesmo coração em vós. Este é o coração de Cristo. Então ele realmente se fez como um formato de servo. E ele se sujeitou até a morte de cruz. Então Adão, ele desobedeceu quando ele estava realmente num formato tranquilo. O Senhor Jesus veio no formato de homem. Ele se rebaixou. Ele se sujeitou à palavra do Senhor. Quer dizer que ele obedeceu por completo a palavra de Deus. E assim, por ele ter morrido por todos os pecadores, ele nos salvou. Então, de qualquer maneira, realmente quem peca é o diabo. É por isso, o Senhor Jesus ter morrido na cruz realmente é para acabar com o pecado. Então, o Senhor, ele veio e morreu por nós, um Senhor que não tem pecado, para nos perdoar para a eternidade. Então, por que ele nos salvou? Para que nós jamais pecássemos de novo. Então, para nós recebemos o poder de não pecarmos mais? Não, nós continuamos pecando. Então, o que quer dizer que é para fazer? Então, o Senhor não simplesmente acabou com nossos pecados, mas Ele nos deu a vida. Ele nos deu o coração de Cristo. Ele nos permitiu a graça, a palavra, o poder do Espírito Santo para todos os dias nos renovar. Quer dizer que após a salvação. Então, uma pessoa que agora está realmente com uma doença para a morte, e o médico olhando para essa pessoa, realmente foi e salvou essa pessoa. Vamos pensar que fez isso. Mas é que ele estava com a doença durante um longo período de tempo, ele ainda está muito fraco, mesmo sendo curado da doença. O que ele precisa fazer? Ele precisa restaurar a saúde. Para isso, precisa comer comidas boas, precisa realmente fazer várias terapias para que possa restaurar essa saúde, fazer muitos exercícios físicos, comer várias coisas boas também, para restaurar a saúde. Então, vamos pensar, uma pessoa que se afogou, estava para morrer, mas agora ela foi salva. Ela saiu da água, mas aí toda cansada, realmente toda trêmula. Então, o que precisa fazer? O Senhor, Ele não simplesmente nos salvou, mas tem toda essa graça, o poder do Espírito Santo que o Senhor Deus Ele nos permite. Então, todos os dias Ele nos renova, Ele nos transforma. Então, por que nós lemos a Bíblia? Por que nós oramos? Por que todos os dias nós nos reunimos para aprendermos a palavra do Senhor Deus? Só porque o Espírito Santo todos os dias nos renova através da sua palavra. Como em João capítulo 17, ele já disse, realmente o Senhor Deus permita a sua palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, quer dizer que pela palavra da verdade, todos os dias nós precisamos ser renovados. Então, quer dizer que eu ser renovado, quer dizer que eu preciso ser discernido neste mundo. Então, quer dizer que eu preciso ser discernido de um morto para o vivo. Então, uma pessoa que agora vai para o céu, realmente precisa ser mudado, precisa sair deste mundo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, realmente nós precisamos sair do meio deles. Nós não devemos tocar nada imundo. É porque em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, realmente ele já disse para que nós possamos ter essa perfeição em nós. Então, nós precisamos nos purificar de toda a maldade, de toda a malícia, de todo o pecado. Então, não tememos agora de irmos para o inferno, mas tememos de pecarmos. Porque nós precisamos cada momento mais nos tornarmos santos. Cada momento mais precisamos nos tornar santos. Então, o Filho de Deus, ele recebeu a salvação. Realmente, que era filho do diabo, agora se tornou filho de Deus. Da mesma maneira, ele cada momento ele está crescendo. Ele está tendo essa personalidade de Cristo dentro de si. Então, quer dizer que esse formato de Cristo vai se formando cada momento dentro dele. Ou seja, o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas ações, cada momento mais nós precisamos nos parecer com o Senhor.
E é por isso que o Senhor que nos salvou, todos os dias, aqueles que foram salvos, são renovados. Quer dizer que o Senhor ele nos transforma do meio deste pecado. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação precisa mudar cada momento. Quando a vida de fé precisa crescer. Então, uma pessoa que não cresce na vida de fé, se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 3, em diante, podemos ver a igreja de Corinto receberam já a salvação há muito tempo, mas ainda são como crianças diante de Deus. Nasceram como homens, mas uma criança pequena, ela come, bebe como se fosse igual aos animais, não sabe o que é limpo, sujo. Mas depois que ele cresce, ele aprende a discernir as coisas. Ele aprende a discernir o que as pessoas gostam, não gostam. Então, cada momento vai se esforçar para tentar viver uma vida mais organizada. As pessoas que, após receber a salvação, que ainda não se organizaram, realmente não dá para saber realmente se recebeu a salvação ou não. Nós olhamos o testemunho de algumas pessoas e pensamos, parece que recebeu a salvação, mas olha a ação, parece que não recebeu a salvação ainda. A ação dessa pessoa é de qualquer jeito. Então, mas, já que recebi a salvação, tá tudo bem. É assim? Então, uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver desse jeito? Não, ela precisa mudar. Ainda continua como criança? Ainda continua como uma pessoa que está no meio da carne? Ainda há os conflitos dentro deles. Realmente, como é que podem dizer que receberam a salvação? Essas pessoas dizem que já receberam a salvação faz tanto tempo, mas ainda estão xingando, brigando, dando soco um no outro? O que é isso? Ou não recebeu a salvação, ou ainda é uma criança pequena. Como nós podemos ver em 1 Pedro, nós, como uma criança pequena que realmente deseja esse leite. Então, a criança pequena estar ali bebendo o leite da mãe, todos os dias, abraçada aos braços da mãe, crescendo cada momento mais. Então, ele permite para que nós possamos ir crescendo. Então, nós temos a salvação do Espírito para vivermos eternamente. Também temos a salvação para o crescimento das nossas vidas. Então, para que a estatura completa de Cristo seja formada em nós. Então, quer dizer que nós podemos crescer num tanto que podemos viver sem pecar. Então, posso viver sem pecar? Pastor, não me diga uma coisa dessas. Não, mas tem como. Efésios, capítulo 5, já diz, realmente, assim como através da lavagem da água, realmente nós podemos nos tornar limpos. Então, para que não tenhamos nenhuma mácula, não tenhamos nenhuma sujidade dentro de nós, para que nós possamos ser preenchidos em espírito. Assim como é lavado pela água. Todos os dias nós nos lavamos, nós nos organizamos, não é? Então, nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, guardamos a palavra. Por que nós fazemos isso? Para que nós possamos purificar o nosso coração pela palavra. Isso quer dizer que cada momento mais vai se tornando limpo, vai se tornando santo, modificado. Mas uma pessoa que recebeu a salvação não querer mudar o coração, não querer ouvir. Então, como é que ele pode se tornar limpo sem água para lavar? Então, nós lemos a palavra, nós estudamos, ouvimos, nós estamos guardando toda essa palavra. Então, realmente, isso que é uma boa-aventurança. Então, eu ouvir, aprender, todas as coisas um a um que eu consigo e posso fazer, eu devo fazer, para que assim eu possa me purificar. Então, quer dizer que eu preciso me parecer com o Senhor. Então, quer dizer que nós temos essa personalidade para entrar no reino do Senhor Deus que vai sendo formada a cada momento mais. Uma pessoa que nasceu como um príncipe não deve viver como uma pessoa qualquer. Tem que viver como um príncipe, porque no futuro ele pode se tornar como um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, quer dizer que nós podemos viver pecando iguais a qualquer pessoa deste mundo? Nós não podemos ser assim. A Bíblia não tem nenhuma palavra assim. Então, realmente, assim como o Pai é santo, nós precisamos ser santos em todas as nossas ações, em todas as nossas obras.
É por isso que todos que são nascidos de Deus realmente não pecam. E aqueles que pecam são do diabo. O diabo, ele era pecador desde o princípio. O diabo faz o trabalho de corromper o homem. Então, dentro de uma pessoa que não recebeu a salvação, o diabo, ele está ali dentro. Então, realmente, você estar dentro do domínio do pecado, realmente você foi liberto. Mas o diabo não simplesmente deixa. O diabo pode não roubar a nossa salvação, mas ele atrapalha para que nós não possamos viver a vida de fé. Então, ele nos atrapalha para que a nossa vida não possa mudar. Quer dizer que ele vai nos colocando amigos ruins na nossa vida. Ele vai nos colocando hobbies ruins, coisas ruins, culturas e costumes ruins deste mundo em nós. Vai nos tentando cada momento. Então, o Senhor realmente foi vendido pelo Judas porque o diabo colocou o pensamento em Judas de vender. Assim, da mesma maneira, coloca a tentação, os desejos da carne e deixa. Então, quando nós precisamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus, algumas pessoas dizem: ah, pastor, como é que podemos viver assim perfeito diante do Senhor Deus? Só pessoas especiais que conseguem. Só pessoas especiais? Não. Todos que nasceram de Deus, todos que nasceram do Senhor Deus. Então, realmente, o Filho de Deus ter sido manifesto é para que nós todos possamos ser libertos do trabalho do diabo. Qual é o trabalho do diabo? É pecar. Então, nós não simplesmente fomos resgatados desse pecado do diabo, mas cada momento mais nós podemos ser libertos. Uma pessoa que não recebeu a salvação não consegue fazer isso. Primeiro precisa receber a vida. Então, realmente, como é que ele pode se tornar como um filho do Senhor Deus, pode viver como filho de Deus se ainda não foi liberto do pecado? Então, isso quer dizer que o Senhor ele não simplesmente nos salvou, mas ele nos permitiu para que pudéssemos ser libertos de todo o pecado do diabo. Quer dizer que o Senhor Deus ele permitiu realmente o poder para que nós pudéssemos lutar com a vontade da carne. Então, a nossa carne ele luta contra o Espírito, ele luta, faz inimizade contra o Espírito Santo que está dentro de nós. Quer dizer que em inglês é against, vai ir contra. Então, nós precisamos controlar esse desejo da carne que está dentro de nós. Então, é para matar os desejos da carne. Então, nós temos o coração de querer pecar. Então, nós somente precisamos pensar que esse coração foi o diabo que está nos permitindo. Então, realmente, o diabo não pode roubar a nossa salvação, mas ele transforma o cristão em uma pessoa inútil, que não consegue viver a vida de fé. Isso o diabo ele é capaz. Já que você recebeu a salvação, então o diabo ele vai fugir de você? Não, jamais. Nós temos até vários cânticos. Então, o diabo ele está vindo lá de longe para nos capturar. Então, dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, o diabo está ali, de forma abominável, querendo capturar essa pessoa para que não viva conforme a vontade do Senhor Deus, para que não evangelize, para transformá-lo em um homem inútil. Cada momento mais tentando. Então, vocês não podem ser tentados pelo diabo, entenderam? É por isso que todos que são nascidos de Deus realmente não pecam mais. Mas algumas pessoas elas pensam: ah, aqui todos que são nascidos de Deus não pecam mais? Ele acha que precisa viver de forma mais limpa, pura. Então, claro, como seria bom se nós pudéssemos viver assim? Mas o Senhor não disse palavras assim na Bíblia. Então, o Senhor ele dizer para que nós não tenhamos, que não pecamos mais, realmente isso é mentira. Então, uma pessoa que recebeu a salvação fala: ah, eu não tenho mais pecado, eu sou perfeito, santo por completo. Não. Dentro dele não há verdade. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ela tem uma consciência bem mais clara. Tá, algo que não era pecado agora é manifesto como pecado. Então, pela manhã, quando nós temos o sol que entra dentro do quarto, nós podemos ver que toda a poeira ali em cima, não é? Nos momentos que ainda não temos a luz do sol, não conseguimos enxergar. Mas pela manhã podemos ver a poeira dentro do quarto. Quer dizer que a luz do Senhor está dentro de nós. Todas as coisas que não pareciam pecado agora se tornam pecado dentro de nós. Porque a nossa consciência é clareada. Então não podemos considerar somente o pecado como se não fosse nada.
Algumas pessoas falam, ah, eu não peco. Antigamente havia realmente um palestrante muito famoso. Ele disse que todo o sangue dele saiu realmente pela urina e todo o sangue de Jesus entrou pela cabeça dele. E ele disse que dentro dele não havia nenhum coração de querer pecar. Ele disse que ele se tornou santo. E ele andava por aí dizer que ele era santo. E sempre ele andava com uma moça bem bonita para ajudar como secretária. Mas ele se apaixonou com naquela moça. Então depois ele foi e morreu por conta do peso na consciência. Então, me desculpem, eu usando termos realmente bem feios, mas ele não simplesmente morreu, né? Mas então, nós sabemos realmente o que aconteceu com ele, não é? E realmente coisas realmente abomináveis que essas pessoas dizem. Essas coisas não são nada verdadeiras. Então, o homem tem essa concupiscência do pecado. Então, mas essa palavra de todos que são nascidos de Deus realmente não tem pecado. Então, isso quer dizer que não peca de forma realmente contínua, não peca realmente de forma proposital. Entenderam? Então, após recebermos a salvação, realmente nós continuamos com a inveja, a cobiça, brigar, xingando, lutando. Então, pode ser que questionemos: será que essa pessoa realmente é um cristão? Realmente todos que nasceram de Deus realmente são de Deus. Não tem como continuar pecando de forma realmente voluntária, do jeito que ele deseja. Não. Realmente nós precisamos vencer os desejos da carne. Realmente o espírito faz inimizade contra a carne, um briga contra o outro. Então, como nós podemos ver em Gálatas capítulo 5, realmente nós podemos ver que a vontade da carne faz inimizade contra o espírito, eles estão brigando dentro de nós. Então, em João capítulo 17, ele já diz que temos a outra lei o quê? Está dentro de uma outra força, quer dizer que está lutando contra a lei do homem. Então, o homem interior, ele está querendo lutar contra a vontade da carne, mas o homem antigo que está dentro de mim, que ainda não mudou, ele quer viver pela carne. Então, ambos estão brigando. Não querem ele não quer viver conforme a palavra de Deus. Quando ouve-se a palavra, ouvindo a palavra, ele fala: eu preciso obedecer, eu preciso morrer pelo Senhor, eu preciso fazer isso e aquilo e assado. Mas descendo ali a escada, tudo sumiu. Saindo para fora da igreja, ele vê um carro bom, ele vê uma mulher nova, ele fala: nossa, que coisa boa. Ele vê uma mulher com uma roupa muito bonita andando na rua. Ele fala: nossa, que mulher incrível. E começa a invejar essas pessoas. Fala: eu queria ter uma roupa dessas. Eu queria viver numa casa boa, eu queria ter um carro. Então, buscando as riquezas, os desejos dessa carne, você precisa o quê? Olhar para as coisas do Senhor Deus. Olhar para a Bíblia. Porque nós recebemos uma vida mais preciosa do que todas as coisas deste mundo. Mas mesmo assim você está cobiçando as coisas deste mundo? Vocês têm cobiça dos ricos deste mundo? Vocês têm cobiça do presidente? Quando eu olho para o presidente, realmente é lamentável, miserável, porque eu não sei por que ele se tornou presidente, realmente sofre tanto. Tem muitas pessoas que o odeiam. Ricos. É muito difícil o rico ir para o céu. Realmente mais difícil do que o camelo passar pela ponta da agulha. Eu nasci em uma família pobre, vivi pobre. Depois de receber a salvação, eu vivi pobre. Agora, no momento, eu não sou pobre, mas tudo ter passado realmente crescido numa família pobre, eu penso que isso é bênção de Deus. Então, realmente, bem-aventurados os pobres de coração. Quer dizer que quando você é pobre carnalmente, você também é pobre espiritualmente. Então, é difícil um rico ir para o céu. Então, será que é bom você experimentar todas as coisas deste mundo e depois ir para o inferno? Ou você sofrer e viver como um pobre neste mundo e depois ir para o céu? Não vão responder?
Claro. Realmente, como o Senhor que era rico, ele se fez pobre. O Criador, o Rei dos Reis, ele nasceu do corpo de uma virgem. Ele nasceu realmente numa manjedoura de animais, onde fedia. Tem alguém que nasceu numa manjedoura aqui? Tem alguém que nasceu, cresceu como filho de carpinteiro, pobre, durante 30 anos. Sofreu durante 3 anos e meio. Então, como o Senhor Deus, realmente o Senhor Jesus, ele era tão pobre, mas ele é filho de Deus. Através desse sofrimento, ele entrou na glória. Como os apóstolos também eram pobres. O apóstolo Paulo também já disse, realmente, sedes vós, os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo, ele sofreu, ele teve sede, fome, frio. Realmente tudo para pregar o evangelho. Ele não conseguiu dormir, ele não conseguiu vestir, ele foi torturado. Várias vezes ele foi aprisionado, várias vezes ele quase morreu. Ele foi apedrejado e acharam que estava morto e jogaram ele do precipício, mas ele voltou. Ele foi para Roma para pregar durante 2 anos e morreu decapitado. O apóstolo Paulo, então, teve um fracasso na vida por crer em Jesus, não é? Mas não. O apóstolo Paulo já disse que ele terminei a minha carreira. Realmente lutei uma luta santa. A coroa da justiça está me aguardando. Então, qual seja o sofrimento, qual seja a vida que vocês tenham levado neste mundo? Vocês precisam ter a certeza de dizer, eu vivi pelo Senhor. Então, vocês poderem viver assim, sem se arrepender, como? Deve ser ótimo. Então, realmente, desde o momento que recebemos a salvação, até entrarmos no reino do Senhor Deus, realmente o Senhor já disse que Ele manifesta tudo dentro de nós. Então, nós podemos dizer que esse é o tesouro que o Senhor Deus ele nos permite. Algumas pessoas falam, eu que peco, eu não peco, é o pecado que está em mim que peca. E reclamam. Então o Senhor já disse, realmente o que peca, não sou eu que peco, mas o pecado que peca, que está em mim. Mas isso não quer dizer que não seja eu, mas é a concupiscência do pecado que está dentro de mim. É por isso que você acaba pecando. Mas as pessoas vão lá e dão desculpas. Então, 2 crianças pequenas estão brigando e você fala, o que fez? Aí ele fala, é por causa dele, ele, é o fulano de tal, é por causa disso que eu tô brigando. E um culpa o outro, fala, ele me bateu primeiro, ele fez isso primeiro. Então, Adão, quando pecou, ele estava escondido. Adão, por que você está aí? Ele disse, Senhor, eu ouvi a sua voz, estava com medo e me escondi. Então, você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu disse para não comer? Ele começa a falar o quê? Não, Senhor, não é isso. É que essa mulher que o Senhor fez, ela me deu esse fruto. O Senhor fez esta mulher para acabar com a minha vida. Essa mulher que é o problema. Então, o problema todo é da mulher. Então, será que isso vai funcionar? Ele precisa falar, Senhor, me perdoe. Mas ele fala, nossa, a mulher que o Senhor Deus fez, ela me deu e eu comi. Então, na hora de dar desculpas, realmente olha só como é que dá desculpas. Uma pessoa que recebeu a salvação, realmente tem pessoas que dizem que ensinam. Dizer, não se preocupe por você pecar, porque não é eu que peco, é o pecado que está em mim. Não, como assim? O que isso quer dizer? Já que o pecado peca, então você continua pecando? É isso? Então, o coração de pecar precisa mudar. Você vai continuar pecando dentro de si? Não deem desculpas. Somente quem perdoa os pecados para a eternidade não quer dizer que você pode continuar pecando para sempre. Então, o Senhor, Ele salvou para que nós não pecássemos mais. É por isso que após recebermos a salvação, o Senhor, Ele permitiu a vida para nós. Ele nos permitiu o coração de Cristo. Ele nos permitiu
a vida de Cristo. Ele nos permitiu a palavra. Todos os dias nós precisamos ser renovados. O céu está próximo a cada momento. Então estamos muito próximos da vinda do Senhor. Mas agora eu vou viver do jeito que eu quero, só viver ali na base do suficiente, que está tudo bem? É isso? Como em Apocalipse já disse, realmente, a dia das bodas, do casamento, do cordeiro já estão preparadas. A noiva precisa vestir desse linho fino. A noiva do cordeiro, realmente todas as pessoas que receberam a salvação, já está próximo do dia do casamento. Agora o Senhor, do Rei da Glória, irá se manifestar dentro de nós. Mas essa mulher vai fazer o quê? Não vai se tomar banho? O cabelo como se fosse uma doida, toda descabelada? Pode? Fala para a noiva entrar e a noiva entra soltando poeira por aí? Então, o noivo vai fugir de tanto medo. Quando nós olhamos no casamento, a noiva precisa estar no formato mais belo de toda a vida no dia do casamento. O coração, todo o espírito, tudo precisa ser bem enfeitado. Então, quando eu estou realmente casando vários casais, eu não sei se eu posso falar isso, mas será que a noiva não pode se vestir direito o seu vestido? Então, no verão eu entendo que é quente, mas no inverno, metade está para fora. O noivo gosta disso? Então me desculpem. Então, eu preciso falar isso para todos. Então, será que não podem vestir uma roupa assim bem mais serena? Então, a vestimenta de uma noiva é uma vestimenta de linho branco que mostra metade assim para fora? Que expõe metade das coisas? Então, quando eu estou casando, realmente vários casais, eu não sei onde olhar. Me perdoem. Mas isso não é coisas bonitas. Isso não é nada agradável. Isso não é algo maravilhoso. Eu estava esperando um dia para falar isso. Então, mas é porque domingo era difícil eu poder passar isso, mas... Então, uma pessoa que recebeu a salvação, se ainda tem essa vontade da carne dentro de si e não foi mudado, ele pode ser que peque ainda. Mas ele precisa mudar, precisa se transformar. Mas se ele não se transforma, então pode ser que uma pessoa que tenha recebido a salvação ainda viva no meio do pecado, agindo no pecado. O que isso quer dizer? Vamos procurar Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 6. A partir do versículo 6 ao 8, eu irei ler. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Então, quando um filho ele erra, então o pai castiga e o pai também bate. Então, quando eu era pequeno, eu não lembro muito bem de ter apanhado do meu pai, mas eu apanhava bastante da minha mãe. Eu também tinha 5 irmãs. Eu tenho 5 irmãs. Então, eram 5 filhas e um filho, então realmente é incrível, não é? Ter um filho. Eu, quando era pequeno, eu fazia tantas bagunças, eu andava por aí correndo realmente sem os pés tocarem no chão. E sempre as minhas irmãs cuidavam muito bem de mim. Mas minha mãe, ela era muito severa. Então sempre quando eu fazia algo de errado, ela ia e brigava. Ela sempre deixava ali no alto pendurado uma vara
na parede. Então ela já falava, realmente, se você não obedecer, vai apanhar. Ela não vai e bate a cada momento. Então ela ia ajuntando, ajuntando, ajuntando. E um dia, quando ela levanta a vara, ela tem uma memória tão boa, ela já sabe falar, ó, você tal dia fez isso, tá. Outro dia fez isso, tá. Eu apanhei tanto da minha mãe. Por que que faz isso? Porque ama. Então, um filho que é odiado, não bate. Os filhos dos outros não batem. Por quê? É só deixar morrer. Por exemplo, é só deixar ir para o inferno. O Senhor Deus não vai cuidar, porque não é o filho dele. Mas o Senhor Deus jamais deixa uma pessoa salva viver do jeito que ele quer. Então, o seu filho amado, ele castiga. Então, ele bate. Então, para que nós possamos receber esse castigo. Então, quando nós pecamos, precisamos saber que existe o castigo de Deus. O Senhor Deus, ele nos trata como filhos. Então, onde já se viu um filho que o pai não corrija? Então, quando o filho erra e o pai não corrige, então o pai que está errado. E é por isso, se nós olharmos em Provérbios, ele já disse que realmente não castiga o filho, ele odeia o filho. Quem ama o filho, castiga severamente o filho. Então, o castigo todos recebem. Então, se não recebemos esse castigo, não está certo. Todos os que receberam a salvação precisam receber. E que se não está sem essa disciplina, é como se fosse bastardo. Então, o castigo do Senhor Deus se manifesta de várias maneiras. Seja carnalmente, seja psicologicamente, seja em bens. Em várias formas, o Senhor ele manifesta. Então, Davi pecou. E o Senhor matou o filho de Davi. Não é mesmo? Então, quando os pais pecam, pode ser que o Senhor ele mate os seus filhos. Então, da mesma maneira, nos bens, ter várias cobiças, você depender mais dos bens deste mundo do que o Senhor Deus. O Senhor Deus ele toma todos os bens. Então, ele não está dizendo que é para bater, que vai simplesmente adoecer, fez já a pessoa adoecer, não. Pelo castigo, o Senhor Deus ele pode dar uma doença também, psicologicamente. Então, o castigo pode vir de vários formatos diferentes. Então, mas de qualquer forma, o cristão precisa ter medo desse castigo. Ele falar, eu posso errar muito, mas o Senhor Deus ele nunca me castigou, então eu sou o filho caçula. Não, não existe essa de caçula. Então, quem não recebe castigo, quem não tem disciplina é bastardo. O Senhor Deus, ele com certeza bate. As pessoas do mundo, mesmo que vivam do jeito que eles queiram, tornam ricos, pobres, vivem do jeito que quer, vai e volta. Mas o Senhor Deus simplesmente deixa. Até que se arrependam ou até que morram. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor Deus jamais vai permitir para que possam viver do jeito que querem. É isso que vocês precisam saber. Então, se obedecerem bem, o Senhor Deus, ele permite essa graça, mas se você desobedece, você vai receber o castigo de Deus. Então, é por isso que em momentos realmente bem complexos, o Senhor Deus não simplesmente deixa, vê se ele está cometendo muitos erros. O Senhor, ele vai tomar a vida deste homem. Olhamos Ananias e Safira. Realmente eles enganaram o Espírito. Então o Senhor foi e matou. Receberam a salvação, salvaram. Receberam, mas eles enganaram o Espírito. Tentaram enganar o Espírito. Então, para mostrar como exemplo, matou os dois na frente da igreja. Toda a igreja tremeu de medo. Como em 1 Coríntios. Realmente já disse. O Senhor, ele mata, faz a carne morrer e salva o Espírito. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, o Espírito, jamais perece.
Então, precisamos saber que existe o castigo do Senhor Deus. Não pensem que está tudo bem o cristão ele pecar, entenderam? Então, tinham várias coisas que eu queria pregar hoje, mas até hoje, até agora tá bom, não é? Eu entendo muito bem o coração de vocês. Então, quando eu pregar muito, pode ser que esqueçam o que eu disse no início. Então, após recebermos a salvação, vamos continuar pecando? Não, jamais podemos, não é? Então, agora não somente deixamos de pecar, mas todos os dias precisamos nos tornar santos, perfeitos como o Senhor. Cada momento viver uma vida de agradar a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Antes, quando nós desconhecíamos ao Senhor, o Senhor nos salvou. Nós, quando éramos pecadores, o Senhor Jesus derramou o seu sangue precioso para nos salvar. Senhor, através do seu sangue precioso, nós todos que fomos salvos pelo Senhor, nesse tempo restante, o Senhor que nos permite a sua palavra, que o Senhor possa nos estabelecer para que possamos viver diante do Senhor Deus como seus filhos, dignos diante do Senhor Deus. Antes, nós vivíamos muitas das vezes seguindo a vontade da nossa carne, do nosso desejo. Senhor, que todos os dias o Senhor possa nos acordar, possa nos renovar, permitir para que possamos acordar. Senhor, através da sua palavra da verdade, todos os dias que nós possamos ser renovados diante do Senhor Deus. Senhor, que nós possamos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma imperfeição, para que nós não sejamos condenáveis diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos ter uma vivência adequada para entrarmos no seu reino. Que o Senhor possa sempre estar cuidando da nossa vida, em toda a nossa vida. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos dar glórias ao Senhor Deus Pai. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.